noite a todos. No Brasil, hoje, em torno de 110 milhões de ações acumuladas. Isso, se a gente considerar, para cada ação, nós temos 2 polos, um autor e um réu, pelo menos, nós temos uma ação para cada brasileiro. Então, nós temos uma taxa de congestionamento, hoje, de 70%. Isso significa dizer o quê? Que a cada 10 processos que ingressam no judiciário, apenas 3 são julgados. Isso não é culpa do Poder Judiciário. Isso nós temos uma Constituição cidadã em que se propagou muito, elevou-se direitos ao status constitucional, divulgou muito que qualquer problema o Judiciário resolve. A cultura do brasileiro em levar tudo para o Judiciário, isso faz com que nós tenhamos uma média aí de duração de um processo em torno de 10 a 15 anos. Isso em média. Eu posso garantir aos senhores que na semana passada eu assinei uma petição de um processo aqui na Justiça Federal de 1993. Eu tenho um caso que começou com o pai, faleceu, foi para o filho, que está em vias de, e muito provavelmente o resultado da ação vai para o neto. Então, essa circunstância que nós estamos vivendo hoje. Para mim, existem 2 momentos do judiciário. Um momento em que o judiciário ele não foi muito receptivo à lei de arbitragem que nós tivemos em 97, mas nós tivemos, na minha concepção, não um marco legal, mas um marco do judiciário. Foi a posse do ministro Lewandowski no Supremo Tribunal Federal, quando no seu discurso de posse já, ele tratava, então, dos meios alternativos e adequados de solução do conflito. O empenho do ministro Lewandowski, junto ao Conselho Nacional de Justiça, fez com que inúmeras circunstâncias aconteceram. A Associação dos Magistrados do Brasil passou a apoiar os meios alternativos, a mediação, a conciliação e a arbitragem. Então, campanhas como quem já ouviu falar do placar da justiça, no placar da justiça tem uma frase dita assim: não deixe o judiciário parar. Então, a associação está se empenhando em mostrar para a sociedade que existem outras alternativas a não ser o ingresso de uma ação judicial. Então, nós temos... Está passando. Nós temos, com o empenho do ministro Lewandowski, 3 momentos. Ele, como na presidência do Conselho Nacional de Justiça, ele conseguiu tramitar no Congresso Nacional a modernização da lei da arbitragem. A lei da arbitragem, para quem não sabe, nós temos arbitragem no Brasil desde o Império. Desde o Império, na Constituição de 1824, no artigo 160, já tratava da arbitragem. E isso, ela permaneceu até hoje. Nós temos o Código Comercial de 1850, e ele tem 3 oportunidades que ele fala da arbitragem. Os artigos que ainda estão em vigor hoje fala do seguro marítimo, e ainda nós temos arbitragem. Então, a arbitragem no Brasil, ela não é novidade, e ela existe, e ela é praticada pelas grandes empresas. Para que uma empresa coloque uma ação na Bolsa de Valores, ela necessariamente tem que concordar com uma cláusula compromissória. Isso é bastante fácil de entender. Um processo de arbitragem ele tem sigilo. Uma bolsa de valores ela é muito volátil. Uma ação, qualquer fofoca, qualquer notícia despenca o valor da ação. Então, as grandes empresas já faz muito tempo estão acostumadas à arbitragem, à cláusula compromissória, porque justamente para se proteger desses fuxicos, digamos assim, do mercado, e tem então a mediação, a arbitragem em seus contratos. Em 96 nós tivemos um marco aí sim legislativo, que foi a edição da lei da arbitragem, que, com essa iniciativa do ministro a que me referi há pouco, ela culminou com a modernização da lei de arbitragem. A Lei 9.307 teve uma certa resistência dos tribunais, inicialmente, mas depois da decisão do Supremo Tribunal Federal pela constitucionalidade, então passou a ser, digamos, ter uma outra visão do próprio judiciário.
E com a modernização que ela teve em 2015, hoje o árbitro tem instrumento para fazer valer as suas decisões. No passado, ele concedia ou ele prolatava uma sentença e ele tinha muita dificuldade para se fazer valer o direito reconhecido naquela sentença. Então, com a modernização da lei de arbitragem, mais um fato relevante, que foi outro marco, que é a legislação a respeito da mediação, que ocorreu também em 2015, mas principalmente com a aprovação do novo Código de Processo Civil, onde que ele prevê instrumentos tanto para mediação quanto para arbitragem. Então, com base no novo Código de Processo Civil, então, nós temos as resoluções de conflitos sem a participação do judiciário, uma possibilidade legal e segura para a gente substituir o processo, o judiciário nessas medidas extrajudiciais, né? O que o novo Código de Processo Civil prevê? Já no seu artigo 3º, vocês me desculpem aí que eu fico passando para lá e para cá, mas nós tivemos já no artigo 3º, ele prevê 3 circunstâncias: a mediação, a conciliação, a arbitragem e outros meios. Então, com a edição do Código de Processo Civil, nós temos a possibilidade agora de substituir legalmente. Nós tínhamos no passado essa possibilidade, como, por exemplo, a mediação. Ela já era prevista no Código Civil, mas hoje nós temos os procedimentos. Então, nós temos duas situações hoje, né? Nós temos a mediação e a conciliação judicial e nós temos a mediação e a conciliação extrajudicial. São 2 coisas completamente distintas, embora seja o mesmo instituto, né? Distintas no que eu digo, no procedimento, não no instituto em si. O procedimento da mediação ele vai ser semelhante judicial ou extrajudicialmente, mas a forma do procedimento ele é totalmente diferente. Então, a mediação judicial tem características diferentes da mediação particular, né? A mediação judicial, a pessoa tem que estar capacitada por um curso reconhecido pelo Conselho Nacional de Justiça, enquanto que a mediação privada, ela depende única e exclusivamente da confiança das partes. A pessoa precisa ter as técnicas, mas ela, legalmente ela precisa ser maior, capaz, e que tenha a confiança das partes. Judicialmente, não. Cada tribunal pode fazer os requisitos, pode fazer concurso, mas a lei exige que, pelo menos, ele seja capacitado por um curso reconhecido pelo Conselho Nacional de Justiça. Então, vamos... dito inicialmente o que são, mais ou menos, a diferença entre a mediação judicial e a mediação extrajudicial, nós percebemos, a Comissão de Mediação e Arbitragem, ela percebeu que um pacto que havia sido realizado em São Paulo, ele deixou de existir. Então, não que deixou de existir, mas ele não está sendo executado. Então, nós tomamos a iniciativa de, em Santa Catarina, promover esse pacto também, buscando na sociedade o estímulo para que as próprias partes resolvam o seu problema sem a necessidade de buscar o judiciário. O judiciário tem pessoas altamente capacitadas, altamente gabaritadas, mas não consegue atender os anseios da sociedade em função dessa propaganda toda que se fez da chamada Constituição Cidadã. O ministro, me foge o nome agora, esse que morreu... Teori Zavascki, eu li um acórdão dele ontem, ele reclamava muito da questão do judiciário, como que ele se encontra. Ele aplicou uma multa de 20 salários mínimos por uma telefonia, porque nesse acórdão ele cita o que está acontecendo no judiciário, né? Uma ação de R$5,69 sendo decidida pelo Supremo Tribunal Federal, a nossa mais alta corte. E ele cita vários exemplos. Um juiz, doutor Jânio, um juiz entrando com uma ação, chegando essa ação ao Supremo Tribunal Federal
porque não era chamado de doutor no condomínio onde que ele reside. Né? Então, a reclamação do ministro Teori Zavascki era muito grande e demonstra a preocupação do judiciário também para que a sociedade resolva os problemas ela própria. Né? Então, o que a Comissão de Mediação e Arbitragem da OAB aqui em Santa Catarina está fazendo? Ela está buscando estimular a sociedade, esclarecer a sociedade das práticas de autocomposição. Ela não precisa mais depender do judiciário para resolver o seu próprio conflito. Ela não precisa mais esperar 10, 15, 20 anos para resolver problemas. Nós temos nas nossas universidades hoje, nós temos um membro da comissão que nos trouxe uma informação na última reunião, fez uma pesquisa nas universidades de todas as existentes, de todas, eu não sei se foram 100% as pesquisadas, mas das pesquisadas, apenas 18% delas têm mediação e arbitragem no seu currículo. 18% das universidades pesquisadas. Desses 18%, nós temos 5% de matéria dos 100% que é o Código de Processo Civil. 5% desses 18%. Então, nós temos no Brasil universidades formando advogados, operadores do direito para o embate. Não existe a formação para a solução extrajudicial do conflito, o que é lamentável. Então, a nossa comissão pretende fazer um giro pelas seccionais, esclarecendo aos próprios colegas que existem formas alternativas, né? Pela ignorância dos nossos colegas, e aqui eu não falo ignorância no sentido pejorativo, mas pela ignorância em conhecer o Instituto mais a fundo, o que não se conhece, a gente tem medo. Então, nós temos deixado de lado um Instituto maravilhoso que pode ajudar em todos os sentidos. Né? Então, o objetivo é estimular, então, as práticas de autocomposição, instrumentalizar as subseções, instrumentalizar as empresas parceiras, as entidades representativas que são parceiras a fazerem campanhas de esclarecimentos nos próprios filiados. Nós estamos conclamando a sociedade, a Fiesc, a CIF, que está aqui presente, conclamar órgãos como nós temos presente aqui, o Tribunal de Justiça, o tripé da Justiça está representado aqui, tem o Poder Judiciário, o Ministério Público e a Advocacia, tanto a pública quanto a privada. A iniciativa que se busca não é só a OAB, é o tripé da Justiça mostrando para a sociedade que tem caminhos diferentes que não o embate. Nós precisamos mostrar para a sociedade que a autocomposição ela tem inúmeras vantagens, né? Essa campanha de esclarecimento ela vai girar por Santa Catarina, como eu já falei, nas 46 subseções. Nós temos entidades como a Fiesc, como entidades que são estaduais, que pretendemos que ajudem, colaborem a divulgar nos seus associados, para que a gente mostre como que é uma instituição de uma arbitragem, como é que é a instituição de uma mediação, de uma conciliação. A gente quer esclarecer o que é um direito disponível, como que se faz uma convenção de arbitragem ou de mediação, enfim, o objetivo é o esclarecimento. Né? A ideia é mostrar para a sociedade o que vem a ser a mediação, o que vem a ser a conciliação, o que vem a ser a arbitragem. Né? Então, a diferença, né? o que é a diferença entre a conciliação e a mediação? Aqui eu acho que o instituto mais apaixonante que tem, no meu ponto de vista, é a mediação. É apaixonante porque se tem um sistema, a técnica da mediação, se busca uma negociação onde se chega no ganha-ganha. É fantástico, é extrair da pessoa
o que ela sente efetivamente naquele problema. Então, o que é a diferença entre uma posição e o interesse, né? Então, para quem já foi para a Capela Sistina, sabe que existem os afrescos lá pintados pelo Miguel Ângelo. Um desses afrescos é o afresco da Justiça. E nesse afresco está escrito o que traduzido em português significa dar a cada um o que é seu. A mediação é tão fantástica, é tão maravilhosa, é tão bonita, que ela chega a esse propósito, é dar a cada um o que é seu. Mas a beleza dela não está no mediador. A beleza está que o empoderamento é da parte. O empoderamento é da parte, ela não transfere a um terceiro a decisão sobre a sua vida. Então, a diferença entre as posições e o interesse. Numa entrevista com o Mário Mota, ele deu um exemplo que eu acho fantástico. O pai dele, sem conhecimento da mediação, mas a mediação do coração dele. Diz que ele e o irmão brigavam muito pela divisão de um chocolate, de um doce e tal. E o pai dele sempre naquele problema. E tinha um doce que os dois estavam brigando. Ele, Mário, corta o seu doce aí, mas saiba que o seu irmão vai escolher. Ou seja, ele cortou o mais ao meio possível para que tanto o irmão quanto ele tivesse a mesma parte. Isso é a beleza da mediação. É isso que se busca numa mediação. Extrair de cada um o seu interesse, né? Eu tinha uma vida tão estressada, algum tempo atrás. Eu tomei café da manhã em Brasília, eu almocei no Rio de Janeiro, eu jantei em São Paulo e dormi em Florianópolis. Era uma correria muito grande, então eu precisava me livrar do estresse. Então, eu comecei a procurar o barulho do mar, a areia. Eu sou alemãozão, não posso ficar muito na areia tomando sol, mas à noite eu adoro andar na praia, então eu procurei um apartamento. Eu procurei mais de 30 apartamentos em Florianópolis. Encontrei uma porcaria, né? Mas encontrei um que o corretor abriu a porta, eu pensei comigo, é meu esse apartamento, não quero saber o preço, é meu, eu vou comprar. Mas era uma porcaria de um apartamento, nem área de serviço ele tinha. Aí o corretor do imóveis perguntou para mim, e aí, doutor? Não, esse apartamento aqui é uma porcaria, não tem nem área de serviço, a garagem é rotativa, não. E eu, internamente, eu pago o que ele quiser. Esta é a diferença entre a posição e o interesse. A minha posição, pagar o menos possível. O meu interesse, comprar a qualquer custo. Deu para entender? A mediação é linda, é maravilhosa no momento em que o mediador extrai da parte o que é efetivamente o interesse. E aí a gente chega, quando chega a um acordo, o ganha-ganha. Por quê? Porque foi previsto, foi observado o interesse de cada um. E se o interesse é observado, nós temos um percentual de acordo em mediações que chega a 87%. Mas não existem estatísticas de descumprimento de acordos chegados em mediações. Por quê? Porque se você tem o seu direito 100% atendido, por que tu vai descumprir um acordo? Então, é tão insignificante o descumprimento que não existe estatística de descumprimento. Isso é que é maravilhoso, isso é que é fantástico, e é isso que a comissão pretende nas visitas de esclarecimentos da sociedade. A sociedade precisa saber que existe um instrumento maravilhoso como esse, que ela retira a possibilidade de um terceiro decidir a própria sorte dela, né? Então, é nesse sentido que nós vamos percorrer. E aí nós temos esclarecimentos. Aqui eu poderia falar o que nós vamos tratar em cada um deles, mas não cabe aqui no momento. Nós vamos demonstrar, não só para a sociedade, mas para os nossos pares, advogados, para os empresários, enfim, para todas as profissões e entidades representativas, quais são as vantagens desses procedimentos. E um deles, que não precisa nem falar, é a celeridade, né? Nós, em média, uma sessão de conciliação ou mediação em torno de 50 minutos, em média, isso é muito relativo, evidentemente, mas em média 3 sessões se chega a um acordo. Em média, aqueles 87%, em média, se chega em 3 sessões.
né? Opa, estão me apontando aqui que eu tô fora da... Opa. Isso. Então, a celeridade é um deles, a economia, né, a economia processual. Então, sempre tem que ser avaliado o custo econômico, o custo financeiro, mas a gente tem que perceber que os valores, tudo é avaliado, claro, cada caso é um caso. Eu conheço um procedimento de mediação em que o cidadão cobrou nada mais, nada menos que 3 milhões de dólares pela mediação. Então, cada caso é um caso, cada custo é um custo, mas normalmente a economia é bastante grande. Tem o sigilo, que eu já falei, tem a flexibilidade, as partes que escolhem. Veja que coisa maravilhosa, as partes que escolhem como é que vai ser o procedimento, a confiança, ela deposita. Numa ação, vocês já perceberam que no momento em que se ingressa com uma ação, se coloca nas mãos do judiciário a decisão da sua vida? Então, na mediação, volta essa decisão para si mesmo. Volta essa decisão à sua vida decidida por si mesmo. Então, essa cultura de um terceiro resolver por mim, de um terceiro dizer o que eu devo fazer, o que a doutora Juliana falou hoje, essa infantilização, né, da decisão, que um terceiro tem que dizer o que eu vou fazer, isso acaba nesses procedimentos de mediação e de arbitragem, né? Mostrar ao advogado, né, que nós temos muita resistência. Eu fui convidado pelo Superior Tribunal de Justiça a participar da comissão que fez os enunciados de mediação, conciliação e arbitragem e outras formas de resolução do conflito. E o único momento, eu costumo contar essa história, o único momento em que eu fui aplaudido foi quando eu disse: eu sou advogado, falo com isenção e o pior inimigo da mediação e arbitragem é o próprio advogado. É o próprio advogado. Então, nesse ciclo de palestras, nós queremos esclarecer ao próprio advogado que existem alternativas, que a mediação e arbitragem não é de forma alguma uma ameaça à advocacia, ao contrário, fecha-se uma porta do judiciário para o advogado, né? Fecha-se uma porta, mas se abrem muitas outras, nós vamos ver em seguida, e ele precisa saber disso. Então, como que o advogado contemporâneo vai orientar o seu cliente, né? Então, uma das formas que a gente vai levar ao conhecimento do advogado é que a porta que foi fechada do judiciário, muitas outras foram abertas também, né? Ele pode ser mediador, ele pode ser conciliador, ele pode ser árbitro, ele pode ser advogado num procedimento de mediação, tanto do autor tanto de uma parte quanto de outra. Ele pode ser advogado num procedimento de conciliação, tanto de uma parte quanto de outra. Ele pode ser advogado num procedimento de arbitragem, ele pode ser árbitro, ele pode ser advogado da parte que está solicitando arbitragem, ele pode ser a parte que é réu na arbitragem, enfim. Fecha-se uma porta, é verdade, mas se abrem muitas outras, né? Assim como aconteceu nos bancos, né? Hoje nós não temos o mesmo número, isso é flagrante, do que 20 anos ou 30 anos atrás, o mesmo número de bancários. Mas agora vocês conseguem imaginar qual é o número de funcionários que se tem que ter de tecnologia para que você possa fotografar o seu cheque e esse cheque ser depositado na conta? Então, o advogado tem que evoluir no mesmo compasso da sociedade. Ele tem que perceber que existem alternativas que, se ele não ocupar o espaço, a própria sociedade ocupa. Eu participei, na condição de advogado, de um procedimento de arbitragem em São Paulo, que o árbitro foi um pedreiro. Sem menosprezar o pedreiro, pelo amor de Deus, não estou menosprezando. Eu quero dar o exemplo que nós temos que tomar o nosso espaço, porque como operador de direito, eu não tenho a menor dúvida de que o advogado tem muito mais capacidade do que um pedreiro para decidir um processo.
Eu repito, pelo amor de Deus, tem um monte de gente ali defendendo hoje a ética, e não estou dizendo que o pedreiro não tem capacidade. Tanto que a decisão dele foi fantástica, porque era uma briga entre uma construtora e o mestre de obras. E o pedreiro que decidiu quem que errou numa coluna que acabou caindo uma parede. Enfim, a orientação é mostrar aos advogados que nós temos caminhos diferentes, que esses métodos alternativos e adequados, eles podem ser uma solução, inclusive, de aumento de rentabilidade dos próprios escritórios, né? Então, o que se pretende, quais são os objetivos dessa caminhada, então, pelas subseções? E, como eu disse, não só pelas subseções, mas como uma entidade representativa que queira, por exemplo, uma campanha de esclarecimento entre os seus filiados, ou ele quer fazer uma capacitação para os seus filiados. Então, a ideia é que a comissão instrumentalize não só as subseções, como os parceiros que vão participar desse pacto, desse projeto. Então, criar formas de atuação na sociedade, né? Então, esses parceiros, o que ele vai fazer quando ele apoia esse projeto? O que ele vai fazer quando ele adere? Então, criar uma ideia muito, muito boa, Dr. Marcelo, criar um selo meritório, né? Um consumidor, por exemplo, na dúvida, o preço é o mesmo. A quem que eu vou me dirigir na compra? Essa ou aquela instituição? Então, um selo, e aí eu já fiz um pedido aqui com o desembargador Jânio, para a gente assinar junto o tripé, e aí eu estendo o convite à advocacia e ao Ministério Público, para que a gente crie um selo, o tripé da justiça assinando, um selo do amigo da mediação, o amigo da conciliação. Então, a sociedade vai saber que aquela empresa, se houver algum problema, ele não vai precisar esperar 10, 15, 20 anos para uma solução de conflito. Ele não vai precisar, Dr. Jânio, aquilo que o senhor estava nos explicando hoje, uma fichinha de 10, 15, 50 reais, buscar o judiciário para resolver com valores tão pequenos. A sociedade vai ficar sabendo que existem alternativas mais adequadas do que esperar por tanto tempo. Não vamos mais ter desabafos como do Teori Zavascki, por ter que julgar ações tão insignificantes. Uma, inclusive, que ele cita que ele teve que decidir a quantos metros um vizinho podia estacionar o seu carro, né? E isso é por isso que o judiciário, então, está pedindo socorro para que ele não feche as suas portas, né? Então, é com base nisso que nós vamos fazer a campanha, e eu gostaria de ouvir agora os nossos convidados, a quem nós estamos pedindo o apoio nessa campanha. Isso não é um procedimento exclusivo da Ordem dos Advogados do Brasil. Nós fazemos questão de contar com a advocacia, de contar com o Ministério Público, de contar com o Poder Judiciário para essa nossa iniciativa, para trazer a sociedade para aderir a esse projeto. Então, muito obrigado.